Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 7 de maio de 2023. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos dar início aqui então, pessoal, aquele domingão que a gente adora, cheio de jogos bons para a gente acompanhar. Deixei separadinho aqui 15 palpites para a gente fazer boas entradas. Vamos dar início aqui então? Para começarmos, vamos aqui na França, na Ligue 1, temos confronto entre Angers versus Mônaco às 8 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Mônaco é o quarto colocado da competição em 33 jogos, já soma 18 vitórias e 8 derrotas. Já o Angers, o último colocado da competição, já rebaixado, em 33 jogos tem apenas 3 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? O Angers não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. O Mônaco, que vem no momento muito over, o mais de 2 gols e meio, bateu em 6 das últimas 10 partidas. Sofreu gol em 9 das últimas 10, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Já o Angers, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, ganhou 1, empatou 1. E o Mônaco ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Para este confronto aqui, o Mônaco, precisando da vitória, irá para cima do Angers. O Angers já não briga mais por nada, já está rebaixado nessa competição. Então acredito muito na vitória do Mônaco, é o que eu vou explorar. Vamos entrar aqui na vitória seca para o Mônaco neste confronto. Ainda aqui pelo Campeonato Francês, temos a partida entre Troyes versus Paris Saint-Germain às 15h45. Classificação dos dois. Paris Saint-Germain, líder da competição em 33 jogos, soma 24 vitórias e 6 derrotas, já soma 75 pontos, está apenas 5 pontos à frente do Marseille. Paris Saint-Germain, que perdeu o último confronto, vem no mau momento, a torcida foi até a casa do Neymar para protestar. O Messi foi multado, não vai nem treinar 15 dias, tá numa crise feia lá. Vai enfrentar o Troyes, que é o 18º colocado, em 33 jogos tem apenas 4 vitórias. Acredito muito nessa vitória do PSG, vamos dar uma olhadinha aqui. O Troyes não ganhou nas últimas 10 partidas, dos últimos 5 jogos o Troyes perdeu 4 e empatou 1, Paris Saint-Germain perdeu 2 e ganhou 3. Paris Saint-Germain sim é muito favorito para este confronto e é necessário ele ganhar essa partida para manter pelo menos esses 5 pontos e carregar esse título até o final. Então vamos aqui buscar a vitória seca para o Paris Saint-Germain neste confronto. E agora vamos para a Austrália, confronto entre Áustria Viena versus Sturm Graz às 9h30 da manhã. Classificação dos dois. Sturm Graz é o segundo colocado da competição em 27 jogos, já soma 17 vitórias, apenas 4 derrotas. Já a Áustria Viena é o quinto colocado da competição em 27 jogos, soma 10 vitórias e 9 derrotas. É um time que perde bastante. O que nós temos de interessante? O Áustria Viena não ganhou nas últimas 5 partidas. O Sturm Graz marcou gol em 9 das últimas 10. O mais de gol e meio bateu nas últimas 10. O que nós temos de interessante? Nos últimos 5 jogos dos dois. O Áustria Viena perdeu 2, empatou 3. E o Sturm Graz ganhou 3 e perdeu 2. Para este confronto aqui, acredito muito que o Sturm Graz não irá perder para o Áustria Viena. Então vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Suécia, confronto entre Malmö versus Stockholm às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Malmö fazendo uma excelente começo de temporada em 6 jogos, soma 6 vitórias, já fez 17 gols, sofreu apenas 3. E o AEK Strong é o 14º colocado em 6 jogos, tem apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Só fez 3 gols e sofreu 6. O que nós temos de interessante aqui? Malmö marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 6, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Já o Sturm Graz, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Para este confronto aqui com essa odd excelente, acredito muito na vitória do Malmö, mas com os 55 vamos buscar o empate anula para ele neste confronto. Ainda aqui pela Suíça temos o confronto entre Hallstatt versus Hacken ao 12h30. Classificação dos dois. Hacken é o segundo colocado da competição em 6 jogos. Tem 5 vitórias e 1 derrota, já fez 17 gols e sofreu 7. Já o Hallstatt é apenas o 12º colocado em 6 jogos, tem 2 vitórias e 4 derrotas. Fez 6 gols e sofreu 14. O que nós temos de interessante aqui?
Randstad marcou gol em 8 das últimas 10, marcou no primeiro tempo em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. O Hacking marcou gol nas últimas 10, ganhou 9 das últimas 10 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. Os últimos 5 jogos dos dois. O Randstad perdeu 4 e ganhou 1, e o Hacking ganhou 4 e perdeu 1. Não tem pra onde fugir, Hacking é muito favorito para este confronto, e o que eu quero buscar mesmo jogando fora de casa é a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos aqui para a Turquia, confronto entre Giresunspor versus Fenerbahçe às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Fenerbahçe é o segundo colocado da competição em 30 jogos, soma 21 vitórias e 5 derrotas, está 3 pontos atrás aqui do Galatasaray. Já o Giresunspor é apenas o 16º colocado em 30 jogos, soma 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Giresunspor não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e o Fenerbahçe não perdeu nas últimas 7. Com essa odd aqui de 1,50 jogando fora de casa, vamos aqui buscar o empate anula para o Fenerbahçe neste confronto. Vamos agora aqui para este jogaço na Premier League ao 12h30, temos Newcastle versus Arsenal. Vamos ver a classificação deles. O Arsenal, segundo colocado da competição em 34 jogos, já fez 81 gols e sofreu 39. Newcastle é o terceiro colocado da competição em 33 jogos, soma 61 gols marcados e 27 gols sofridos. O que nós temos de interessante aqui? O Newcastle mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Arsenal, ambas marcam, bateu nas últimas 8 partidas. Dois times vivendo um momento muito over. Então o que eu quero buscar aqui é gols, vamos buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto, mas quem quiser buscar o mais de 2 gols e meio ou ambas marcam tem grande chance de bater. Vamos agora aqui de Bundesliga, confronto entre Borussia Dortmund versus Wolfsburg ao 12h30. Classificação dos dois. Borussia Dortmund é o segundo colocado em 30 jogos, já fez 67 gols e sofreu 40. Wolfsburg é o sétimo colocado da competição em 30 jogos, fez 54 gols e sofreu 37. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui dos dois. Dortmund, um time muito over. O mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. E o Wolfsburg veio num bom momento, não perdeu em 8 das últimas 10. E o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Então para este confronto aqui, Borussia Dortmund é sim favorito, mas não quero arriscar porque o Wolfsburg vem num bom momento. Então acredito muito nessa partida em gols. Vamos buscar aqui o mais de 1 gol e meio, aproveitando esse momento over dos dois. Vamos agora aqui para a Noruega, confronto entre Lillestrøm versus Bodø/Glimt às 2h15 da tarde. Classificação dos dois. Bodø/Glimt é o líder da competição, em 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, já fez 13 gols e sofreu 2. Lillestrøm é o terceiro colocado da competição, em 4 jogos soma 3 vitórias e 1 derrota. Fez 10 gols e sofreu 9. O que nós temos de interessante aqui? O Lillestrøm marcou gol em 8 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Bodø/Glimt não perdeu em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gol em 7 das últimas 10 partidas. Não tem pra onde fugir, jogo para gols, dois times aqui com ataque excelente. Quero buscar aqui um mais de gol e meio para este confronto. Quem quiser buscar o ambas marcam mais de 2 gols e meio, é outra partida muito interessante. E agora vamos de Campeonato Brasileiro, temos confronto entre América Mineiro versus Cuiabá às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação deles. Cuiabá é o 18º colocado, em 3 jogos tem 1 empate e 2 derrotas. América Mineiro é o último colocado, em 3 jogos perdeu os 3 jogos. Fez apenas 2 gols e sofreu 9. O que nós temos de interessante aqui? Os dois times vêm num mau momento de resultados. Sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas o América Mineiro, mais de 2 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Cuiabá marcou gol em 9 das últimas 10, marcou primeiro em 8 das últimas 10, mas sofreu gol nas últimas 7 partidas. O mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8, ambas marcam sim nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito na vitória da América Mineiro. A América Mineiro vem fazendo boas partidas, mesmo perdendo os 3 primeiros jogos. Nos 3 primeiros jogos ele fez boa partida, não mereceu perder. Então jogando em sua casa é o momento dele ganhar os seus 3 pontinhos. Só que com essa odd excelente aqui vamos buscar a dupla chance para o América Mineiro neste confronto. Outro jogo muito interessante aqui pelo Brasileirão da Série A, confronto entre São Paulo versus Internacional às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Internacional em 3 jogos ganhou 2 e empatou 1. Já o São Paulo em 3 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. O que nós temos de interessante aqui?
São Paulo não perdeu nas últimas 5 partidas, vem num bom momento depois que o técnico Dorival Júnior foi contratado. Já o Internacional não perdeu nas últimas 8 partidas, só que aqui o Internacional vem pegando times bem fracos e vem se complicando. Perdeu para o CSA na Copa do Brasil e ganhou nos pênaltis. Não vem fazendo também uma boa temporada internacional. Então, jogando no Morumbi, o São Paulo é muito forte. Acredito muito que ele irá para cima do Internacional desde o início do jogo. Então, acredito que ele irá ganhar essa partida, mas com essa odd excelente, vamos buscar a dupla chance para ele neste confronto. Para fecharmos aqui na Série A, vamos de Goiás versus Palmeiras às 16h30. Classificação dos dois. Palmeiras já é o terceiro colocado da competição. Em 3 jogos soma 2 vitórias e um empate, fez 6 gols e sofreu 4. Já o Goiás é apenas o 16º colocado. Em 3 jogos ganhou 1 e perdeu 2 partidas. O que nós temos de interessante aqui? Goiás não ganhou em 8 das últimas 10 partidas e o Palmeiras não perdeu nas últimas 8 partidas. Não tem para onde fugir, o Palmeiras é muito favorito para esta partida aqui. E com essa odd excelente, vamos buscar a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, confronto entre Sport Recife versus Guarani, às 19 horas. A classificação deles. Guarani é o terceiro colocado da competição. Em 4 jogos soma 3 vitórias e 1 derrota. Já o Sport jogou apenas um jogo aqui e tem um empate na Série B porque ele estava jogando outras competições. O que nós temos de interessante? O Sport não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o Sport vem fazendo uma excelente temporada. Já o Guarani começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas já perdeu o último jogo. Então, jogando em sua casa na Ilha do Retiro, acredito muito que o Sport não irá perder para o Guarani. Vamos buscar aqui a dupla chance para o Sport neste confronto. E agora vamos aqui para o Paraguai, confronto entre Resistência versus Cerro Porteño às 18 horas. Vamos ver a classificação deles. Cerro Porteño é o segundo colocado da competição. Em 15 jogos tem apenas 1 derrota. Já o Resistência é o 10º colocado. Em 15 jogos tem apenas 3 vitórias e já soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Resistência sofreu gol nas últimas 10 partidas. Cerro Porteño marcou gol em 8 das últimas 10. Marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Mais de 2 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Nos últimos 5 jogos dos dois aqui no campeonato, o Cerro Porteño ganhou as 5 partidas e o Resistência perdeu 3 e empatou 2. Acredito muito na vitória do Cerro Porteño, é o que eu vou explorar. É a vitória seca para o Cerro Porteño neste confronto. Para fecharmos o dia, vamos também de Campeonato Paraguaio, confronto entre Guairenha versus Olímpia às 20h30. Classificação dos dois. Olímpia é o 4º colocado da competição, em 15 jogos tem apenas 4 derrotas. Já o Guairenha em 15 jogos soma apenas 1 vitória. O que nós temos de interessante aqui? O Guairenha não ganhou nas últimas 10 partidas. O Olímpia menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Últimos 5 jogos dos dois na competição. O Guairenha perdeu 3 e empatou 2. O Olímpia ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Acredito muito que o Olímpia não irá perder este confronto para o Guairenha. Com essa odd de 1,53 vamos buscar o empate anula para o Olímpia neste confronto. Então foi isso, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Meu muito obrigado para quem está acompanhando aí a gente todos os dias. Muito obrigado pelo like de vocês. Um ótimo domingo a todos e vamos de green!